O nosso cérebro pode nos levar a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Enganar nós mesmos nos permite inflar a nossa opinião sobre nossas próprias capacidades e acreditarmos que somos mais inteligentes do que todos à nossa volta. Isso significa que nós tendemos a desprezar as consequências das nossas ações, de forma que acreditamos estar geralmente agindo de acordo com a moral. E ao nos enganarmos sobre a veracidade das nossas crenças, demonstramos maior convicção nas nossas opiniões, o que por sua vez nos ajuda a convencer os demais. Especificamente, o desejo de status social parece aumentar a tendência das pessoas de enganarem a si próprias. Quando elas se sentem ameaçadas pelos demais, por exemplo, elas ficam mais propensas a inflar a sua percepção das próprias capacidades. Talvez, quanto maiores os riscos, maiores sejam as mentiras que conseguimos dizer a nós mesmos, tudo em nome de um pensamento positivo enganoso. Na maior parte das vezes, a autoilusão pode até ser vista como benéfica, pois permite que nos sintamos um pouco mais confiantes em nós mesmos. Mas sempre vale a pena conhecer estas tendências, especialmente se estivermos tomando decisões que podem mudar a nossa vida. Uma boa forma de cortar todos esses tipos de vieses é analisar o oposto das suas conclusões. Esta técnica é exatamente o que parece. Você tenta encontrar todas as razões pelas quais a sua crença pode estar errada, como se estivesse interrogando a si próprio. É praticamente o método hipotético dedutivo de Popper. É claro que isso só é possível se você conseguir aceitar as suas falhas. O primeiro passo é reconhecer o problema, mas de certo você acha que não precisa deste conselho e diz: enganar a si próprio é algo que só aflige os demais, pois eu sou totalmente honesto comigo mesmo. Neste caso, esta pode ser a sua maior ilusão de todas. Olá, muito empolgante ter vocês aqui comigo, mesmo que por poucos minutos. Sejam bem-vindos. O argumento é mitomania. Versículo-chave, Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses e aos cristãos dos dias atuais, capítulo 3, versículo 9. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem, pois viola o mandamento do Senhor. É carnal, vem de uma mente maliciosa e não prevalece diante da verdade. Não é possível ter comunhão com o mentiroso. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Logo, não é possível estar junto ao mentiroso e nem ser conivente com ele. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua procedência no diabo, que é o pai da mentira. Se o crente mente e faz da mentira o seu breakfast, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Quem considera ter o Espírito Santo em sua vida não deve mentir, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando se permite o defeito moral da mentira dentro de um lar, os membros dessa família estão fadados ao fracasso. A consequência direta da mentira é a hipocrisia e o fingimento, e ainda a inveja. Esses três vícios são obras carnais que são como pragas de gafanhotos diante de uma plantação. Devasta tudo. Cito como outro exemplo a política. Parece que os políticos se alimentam de mentiras, fingimentos e hipocrisias para se manterem no poder. Falso poder.
A sociedade que se submete a esses tipos de políticos está condenada. E quanto aos mitomaníacos? O que é mitomania? A mitomania é a compulsão pela mentira, contada de forma consciente e que tem por objetivo a autoproteção ou muitas vezes o falseamento da realidade de maneira a fazê-la parecer melhor. A mitomania pode estar presente em alguns transtornos mentais, como os transtornos de personalidades histriônica, narcisista e antissocial. É indício também de um transtorno de personalidade borderline, pois pessoas com esse transtorno podem recorrer à mitomania como uma forma de lidar com suas intensas emoções, medo do abandono e instabilidade nos relacionamentos. Portanto, o portador da mentira patológica está num processo de adoecimento psíquico onde se alimenta de mentiras. Só Cristo poderá libertar o mentiroso das garras do inimigo. O antídoto contra a mentira é a verdade. A pessoa que queira tal antídoto deve estar preparada quando o seu castelo de mentiras desmoronar e assumir as consequências causadas pelos escombros. Um conto, um ponto. A corrupção generalizou-se na Vila Alexandrópolis e a juventude está alienada. Só há revolução com a participação protagonista dos estudantes e universitários. Mas como esses foram alienados pelas ideologias do comunismo, do feminismo e da perversão sexual, essa vila não tem esperança de mudança a curto prazo, salvo se algum fato sobrenatural ocorrer. Eis a receita para tornar qualquer comunidade escravizada. A população mais idosa prevalecer em relação aos mais jovens, e os poucos jovens que há serem alienados e castrados no corpo e nas ideias. E assim, a massa impotente e ignorante dessa pequena aldeia está pronta a aceitar, cabisbaixa, o aumento de tarifas, taxas e impostos, e acreditar que vive numa democracia plena, mas que na verdade é manca, cega e com um faro para o vil metal para engordar as autoridades corruptas e criminosas. Se ao menos O Príncipe de Maquiavel fosse o livro de cabeceira de parte da população, esta saberia que o bom governante precisa de 5 qualidades: ser piedoso, fiel, zelar pela justiça, ser íntegro e temente a Deus, o Senhor. O pensamento da vez. Resista à mentira. Dizer a verdade produz a justiça. Mas é certo que o mentiroso sempre encontrará pretexto para continuar a mentir. Curiosidades. A omissão é um tipo de mentira quando ocorre com a intenção de enganar ou manipular a percepção da verdade por meio da falta de informação. Ora, se a verdade liberta o homem, se a informação liberta a mente, a omissão de uma informação verdadeira para induzir o outro ao erro é mentira. No entanto, há diferenças que convêm ser ditas. A mentira envolve a afirmação ativa de informações falsas ou a distorção da verdade por meio de declarações. A omissão envolve a falta de divulgação de informações relevantes, o que pode levar a uma compreensão incompleta ou distorcida da situação. A mentira não se banca, sempre precisa de outra mentira para se sustentar. Como tem bases frágeis, conforme vai aumentando, chegará ao ponto de colapso muito breve e quem estiver debaixo dela sairá magoado, ferido, machucado, envergonhado. Informação é poder.
Mentirinha, mentira branca ou mentira social. Trata-se da versão mais aceita da mentira. Seria aquela mentirinha ingênua ou adulação que muitos fazem e consideram como sendo apenas sem maldade. A questão é que mesmo uma simples mentirinha pode causar problemas para quem a profere e para quem está sendo enganado. A expressão de mentirinha é muito utilizada no contexto infantil lúdico. É o famoso faz de conta e serve como uma licença para a imaginação livre, invenções ou forma criativa de elaborar brincadeiras envolvendo fantasias. Mas essa fase tende a passar para as crianças a partir do estágio das operações formais de Piaget. Assim, o adulto ou a pessoa madura, ainda mais sendo cristão, deve considerar a verdade como a maneira correta de agir e lidar com sinceridade nas suas relações. Como diz o provérbio, assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. E outro provérbio completa: a palavra sincera é sinal de uma amizade verdadeira, fundamentada no respeito e na confiança. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã para não morrer no Egito? E Rebeca induziu Jacó a enganar seu pai Isaque? E Jacó mentiu ao se passar por Esaú? E as parteiras hebreias no Egito omitiram para salvar as vidas dos bebês hebreus? Ok, mas quem disse que mentiram? Não havia lei para dizer isso. A lei veio com Moisés. Está escrito: onde não há lei, também não há transgressão. No próprio direito brasileiro, apesar de corrompido pelas autoridades que deveriam zelar por ele, há o princípio da legalidade que diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Irmãos, amigos e visitantes, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.